Olá, meu nome é Vanessa, sou professora de História do Colégio São Judas. Eu dou aula para as turmas de 6º e 9º ano, turma 601, 602 e turma 901. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como é o meu sistema de trabalho. Esse barulho ao fundo que vocês estão ouvindo são os meus bichos, tá bom? Bom, eu trabalho basicamente com o material didático do São Judas, que é o material oficial da Plural. E, em consonância, eu trabalho com materiais extras que eu coloco na plataforma da Plural. Então, o senhor pai, mãe, que acompanha, né, responsável, que acompanha esse aluno, como você pode acompanhar as aulas de história e auxiliar o seu filho nos estudos? Simples. Na Plural, no dia da minha aula, eu sempre vou liberar o conteúdo dado no dia. Então, se eu vou dar uma matéria nova, é bem provável que exista uma apresentação em PowerPoint, que é a apresentação que eu usarei em aula, indicação de exercícios do livro, quando existirem, e também vídeos complementares. Os vídeos não são obrigatórios, mas eles acabam trazendo informações diferenciadas e reforçando o conteúdo trabalhado em sala de aula, tá? Então, hoje, a data dessa gravação é dia 2 de março. Então, lá na plataforma do seu filho, 6º ano ou 9º ano, lá em História, vai estar a data de hoje e o conteúdo que foi trabalhado hoje, de maneira que o senhor consiga, e a senhora, consiga acompanhar o que foi dado em sala de aula, ok? As gravações das aulas sempre são postadas, só que à tarde, porque a Plural e o Google Hangout, né, o Google Meet, eles têm um tempo de renderização do vídeo. Então, se eu dei aula de manhã, é bem provável que até o final do dia, no mais tardar à noite, apareça a gravação daquela aula, de maneira que, se o seu filho perdeu essa aula ou se de repente ele não entendeu determinado conteúdo, ele pode ir à reprise da aula, assistir a explanação novamente, dirimir algumas dúvidas ou até assistir o conteúdo no caso de ter perdido, ok? Bom, eu sempre passo exercícios do livro, e aí esses exercícios são comunicados ou em aula ou pela plataforma, e na semana seguinte eu faço as correções. Caso eu não consiga realizar naquela semana, por ter um conteúdo mais apertado, às vezes a turma pergunta mais do que era o esperado, e aí, né, atrasa um pouquinho o nosso calendário. Nas aulas posteriores, em algum momento, essa correção será feita, de modo que, sempre para as provas bimestrais, os livros estão completos e os alunos poderão consultar esses gabaritos. No mais, eu tento sempre deixar a aula um pouco divertida. Eu entendo que, no caso dos alunos do 6º ano, é um momento diferente, é um momento novo, eles saem do 5º ano, ainda saem com muitos, entre aspas, vícios de Fundamental 1, que é normal, né? Querer falar toda hora, querer falar muito sobre a vida, contar casos aleatórios e pitorescos que eles acham que tem a ver com a matéria, às vezes tem, às vezes não tem. Então, nesse primeiro bimestre, é um momento de adaptação das turmas com distintos professores, com distintas maneiras de ensinar, distintas formas de lidar com o material e eles desenvolvendo esse amadurecimento. E o papel da família, nesse caso, é fundamental, porque o acompanhamento desses alunos vai permitir que eles entendam que eles não estão mais lá com a tia do Fundamental 1, que tinha mais tempo com eles, que acompanhava, olhava o caderno, olhava a agenda, olhava... Esse tipo de coisa se perde no 6º ano, até porque são muito mais matérias, são muito mais professores e no máximo 2 tempos de aula por professor no dia, né? No 6º ano eu tenho 2 tempos num dia e 1 tempo em outro. E aí o ritmo é outro, é mais acelerado e no início eles sentem um pouquinho mesmo. Então, fiquem tranquilos, se os seus filhos, seus netos estão apresentando essa dificuldade, é normal, mas no correr dos bimestres a coisa vai se estabilizar, tá? No caso do 9º ano, a gente já tem um público muito mais amadurecido, um público que já está focado, voltado para o ensino médio, possíveis concursos, então é fundamental que vocês incentivem a leitura, que vocês incentivem o conhecimento de atualidades, acompanhar noticiário, ler jornal, ler revista, aprenderem a se posicionar, a refletir criticamente, porque isso é uma habilidade que será necessária, não só nas disciplinas de leitura, como é o caso de português,
produção textual, mas também para o ensino médio, ainda mais se for o caso dos alunos que já se direcionarem com o olhar voltado para o técnico. No mais, eu sou uma professora que eu vou primar muito pelo cuidado em sala de aula. Estamos em pandemia, o Brasil ainda tem muita gente morrendo, infelizmente, dessa doença, e a vacinação não é uma realidade palpável, pelo menos em 1 ano e meio, a contar com as estatísticas mais realistas, dada a velocidade de vacinação. Portanto, eu conto com o reforço dos senhores, porque eu sei que os senhores estão fazendo isso, mas eu conto com o reforço dos senhores no sentido de explicar para eles a importância de não manipularem a máscara. Os alunos estão fazendo isso. Eles estão puxando a máscara para falar, descendo a máscara para falar, e eles precisam não fazer isso, não tocar na máscara, estão brincando, tira a máscara do lugar, bota a máscara de novo, bota a máscara em cima, abaixa, coça o nariz e a mão acabou de ir na mesa. Então, assim, é necessário esse tipo de reforço de informação. Na minha aula, o tempo inteiro, e quem já acompanhou as minhas aulas já percebeu isso, eu chamo a atenção, peço para tirar a mão da máscara, peço para não coçar o nariz, peço para ir lavar a mão, boto o álcool assim que eles voltam do recreio, tanto o 9º ano quanto os 2 6º anos, porque eles ainda têm esses vícios. Eu encontro alunos que botam a máscara no queixo, e nós estamos num ambiente coletivo, em que nós temos muito cruzamento de pessoas, e a escola está tomando as suas providências. Se os alunos não trouxerem isso com eles, vai ficar muito mais difícil. Então eu solicito mais uma vez, eu sei que os senhores estão fazendo, mas eu solicito o reforço das medidas de não tocar na máscara, troca da máscara, álcool em gel, deles lavarem as mãos, deles não manipularem o rosto, não botarem a mão na boca e no nariz, para que eles mantenham a saúde deles e que eles não levem essa doença para casa de vocês, caso alguém na escola esteja infectado, até os próprios colegas, e eles não saibam. Tá bom? Acho que falei tudo. Espero conhecê-los em algum momento, né? Se essa situação toda desaparecer. Estou muito feliz porque muitos dos alunos do 6º e do 9º ano já me conhecem, porque eu dei aula para seus irmãos, e sei que no ano de 2021 será um ano bem mais tranquilo e com um pouco de paciência, na mistura do EAD com o presencial, a gente vai caminhando, fazendo o melhor que nós podemos. Contem comigo, ok? Um abraço, prazer em conhecê-los.